Oi, turminha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim falar para vocês mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vou ensinar vocês um pouquinho a mais. Vocês sabem qual a festa que está chegando? Você sabe, Ronaldo? É Páscoa. É a Páscoa. E você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? O coelho. O coelho? Será que é o coelho? Mas o coelho bota ovo? Não. E ainda mais de chocolate? Será que o coelho bota ovo? Será que o verdadeiro significado da Páscoa é o ovo? É o coelho? Então nós vamos aprender um pouquinho hoje. A primeira Páscoa, ela está escrita lá no livro de Êxodo. Quando o povo de Israel, ele estava preso, ele estava como escravo no Egito. Você conhece o Egito? Já vi nos livros. O Egito é onde tem as pirâmides e lá o povo de Israel estava escravo e eles estavam se multiplicando muito mesmo, a ponto de Faraó, que era o rei, mandar matar todas as crianças, todos os meninos que nasciam lá naquela época, porque eles estavam com muito medo do povo de Israel se voltar contra ele, porque ele era muito mau. Ele castigava o povo e dava muito serviço para eles. E eles trabalhavam como escravo. Sabe o que é trabalho escravo? Não. Quando trabalha e não recebe nenhum dinheiro, não recebe nada. E o povo estava se multiplicando, cada vez mais. E aí Faraó falou, eu vou matar todos os meninos. Mas teve uma mãe que escondeu seu bebê por 3 meses na casa dela, para que o Faraó não descobrisse e não matasse o filho dela. E ela o escondeu, só que teve um tempo que não deu mais, porque criança chora, não chora? Chora. Criança chora muito, faz barulho, e daqui a pouco ia começar a andar, sair para a rua, e não teve como mais ela esconder o seu filho. E aí ela pegou um cestinho, enrolou o seu filho e colocou no rio, para que ele fosse no rio. Mas olha, Deus cuidou e protegeu tanto ele, que não aconteceu nada com ele. E ele foi encontrado por uma princesa, que era a filha de Faraó. E essa princesa cuidou do Moisés como se ele fosse o filho dela. E ela que escolheu o nome, sabia? Sério? O nome dele é Moisés, que significa tirado das águas. E Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele teve que falar com Faraó. Faraó era o rei muito bravo e o coração de Faraó estava endurecido. Tudo que falava com ele, ele não acreditava. Ele não acreditava em Deus. Mas Deus mandou muitas provas para que ele soubesse que Deus era o Senhor. Mas mesmo assim, o coração do Faraó ficava endurecido. Ele mandou 10 pragas para o povo de Faraó. E lá o povo do Egito, tudo acontecia. Era rã, era piolho, era gafanhoto, era escuridão, era chuva de pedra, mas o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, nada acontecia. Eles estavam protegidos pelo Senhor. Sabia? Não sabia não. Essas 10 pragas qual eram? Elas vieram para mostrar que Deus é o Senhor e trazia destruição. Imagina ficar com piolho, coçando. Imagina os gafanhotos comendo toda a comida, toda a plantação. Mas o povo de Israel estava protegido por Deus. Aí chegou o tempo da última praga. E sabe qual era a última praga? Não. Ia ser a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, dos meninos e até dos animais. E Moisés falou com Faraó e ele falava, não vou deixar o meu povo ir. Não vou deixar o meu povo ir. E cada vez mais o coração de Faraó endurecia. Mas era tudo por causa
de Deus. Deus falava: eu vou endurecer ainda mais o coração de Faraó, até chegar o dia que eu vou libertar o meu povo. E nesse dia, sabe o que eles tinham que fazer? Sabe qual foi a ordem de Deus? Eles tinham que pegar um cordeiro, uma ovelhinha, branquinha, limpinha, sem nenhum machucado, e eles iam sacrificar esse animal. Por quê? Porque era uma ordem de Deus, e eles tinham que juntar toda a família, o pai, os filhos, e sentarem para comer aquele animal assado, bem assado, vestidos e calçados, porque na hora que Deus desse a ordem, na hora que Faraó falasse assim: liberte o povo, e eles tinham que sair correndo, porque era uma ordem de Deus. E esta foi a primeira Páscoa, quando eles pegaram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro, assaram o cordeiro, e o sangue do cordeiro eles tinham que passar na porta da casa. Sabia? Não. Tinham que passar o sangue nas portas da casa, porque quando o anjo da morte viesse e ele visse que aquela casa tinha a marca do sangue do cordeiro, ele não ia entrar e não ia ter morte naquela casa. Mas na casa do povo dos egípcios, não ia ter aquela marca. E aí o que ia acontecer? Eles iam morrer, os primogênitos. Os primogênitos iam morrer. Mas Moisés saiu falando em cada casa: olha, essa é a ordem de Deus. Pegue sua família, faça um cordeiro, pegue o sangue, passe nas portas, porque essa é a Páscoa do Senhor. Então essa foi a primeira Páscoa, onde um cordeiro foi sacrificado para a libertação do povo de Israel. E Moisés é o libertador do povo de Israel. E essa foi a primeira Páscoa. E ao longo do tempo, os israelitas iam sempre ao templo comemorar a Páscoa. E Jesus, como filho de Deus, ele também fazia isso. Ele também comemorava a Páscoa com a sua família. Teve um dia que ele foi com a sua família no templo, ele tinha 12 anos. E era a festa da Páscoa. E onde ali eles prestaram seus sacrifícios, onde eles participaram da festa da Páscoa. E Jesus se perdeu de seus pais. Dos pais? Jesus se perdeu dos pais dele. Ele chorou? Não, ele não chorou. Mas os pais deles ficaram apavorados procurando: onde está Jesus? Vocês viram Jesus? Aonde Jesus está? E aí eles voltaram e Jesus estava lá no templo, conversando com os mestres. Jesus, ele era muito inteligente. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E ele foi enviado aqui na terra para nos salvar. Já vou te falar o que a Páscoa do Egito tem a ver com Jesus. E Jesus estava ali com os doutores, mas os pais dele estavam procurando, e ele falou assim: não se preocupem, não vê que eu estou na casa do meu pai? O templo é o que? A casa de Deus. E Jesus estava lá. Depois de um tempo, Jesus cresceu, e aí chegou a hora dele cumprir o que Deus mandou ele fazer aqui na terra. O que Deus mandou ele fazer na terra? Deus mandou ele fazer muitas coisas. Deus mandou ele curar, Deus mandou ele libertar, Deus mandou ele ensinar o verdadeiro amor, trazer o reino de Deus aqui para a terra. E aí chegou um tempo em que as pessoas estavam perseguindo Jesus. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, por causa dos milagres que ele fazia, por causa das coisas que ele falava. E eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus.
Mas Jesus fez muitos milagres. Ele acalmou a tempestade, ele multiplicou os pães. Mas eles continuaram perseguindo Jesus. Mas Jesus sabia que ele iria morrer. E ele tinha 12 amigos que andavam com ele, que eram seus discípulos. E ele falou com seus discípulos: está chegando a hora de eu voltar para o Pai. E eles ficaram muito triste mesmo. Você já ficou triste porque algum amigo seu foi embora? Mudou de escola, mudou de casa. Não é triste? Ah, já fiquei muito triste. O meu vizinho era muito amigo meu, mas ele teve que mudar de cidade. Aí eu fiquei triste, porque não tinha mais um amigo do lado da minha casa. Então, foi isso que aconteceu. E os amigos de Jesus ficaram muito tristes. Jesus, você vai morrer e nós vamos ficar sozinhos. E ele foi e falou: não, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou voltar para o Pai. E lá eu vou preparar um lugar para vocês. Estou preparando uma casa, uma morada para cada um de vocês. E eu vou enviar o meu Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia que ele ia morrer naquela Páscoa. E Jesus foi perseguido, pegaram ele, bateram nele e pregaram ele aonde? Numa cruz. Pregaram Jesus numa cruz. Ele foi condenado pelos nossos pecados, ele morreu na cruz e todo o sangue dele foi derramado. O sangue de Jesus é o mesmo sangue que foi passado naquela porta, lá no Egito. Lembra? Lembro sim. Porque lá eles pegaram um cordeiro limpo, puro, sem mancha. E Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus. E ele era limpo, sem mancha e sem pecado. Mas ele se fez pecado para nos perdoar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Até o meu? Até o seu. Porque criança também tem pecado. Você faz coisa errada? Faço sim. É. Pega doce escondido? De vez em quando. Pois é. Pega as coisas e não devolve? Sim. Xinga palavrão? Eu não gosto, mas de vez em quando Pois é, isso tudo que você faz, que você pensa, que você sente, que não agrada a Deus, isso é pecado. E Jesus veio para nos perdoar os nossos pecados. Eles já foram perdoados, mas nós não podemos continuar pecando. Porque Jesus veio para mostrar que nós podemos sim viver uma vida de santidade, uma vida sem pecado. Jesus, ele veio como homem, ele viveu como homem, ele é o Filho de Deus, mas ele veio para nos ensinar o amor. E quando Jesus morreu na cruz, eles pegaram o corpo dele e colocaram dentro de um sepulcro. E quando foi no domingo de manhã, as mulheres foram lá preparar o corpo de Jesus, limpar, passar um óleo, para que Jesus tivesse uma morte digna. Mas quando eles chegaram lá, o sepulcro estava vazio, o corpo de Jesus não estava lá. E elas assustaram. Como que o corpo de Jesus não está no sepulcro? Será que alguém roubou o corpo de Jesus? Mas um anjo falou: não procura no meio dos mortos quem está vivo. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou, então a cruz está vazia. Então, quando Jesus morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o Pai, para preparar um lugar para a gente morar. Será que lá é bonito? Lá é lindo. Lá é um lugar muito bom, lá é um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Então, a verdadeira Páscoa é o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele se fez pecado para nos perdoar. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus morreu na cruz para nos salvar.
e ele ressuscitou. Agora eu entendi. Então a Páscoa não é um coelho, tá mais para cordeirinho. Tá mais para cordeirinho. Então, o símbolo da Páscoa tem que ser o cordeiro. Porque o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. E eu vou te falar uma coisa. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas para isso nós precisamos estar com Jesus. Tá vendo aqui, olha, esse livro colorido? Olha só, o meu livro, ele é bem colorido. E aqui o amarelo, te lembra o quê? O amarelo? O amarelo. Me lembra os... Eu acho que eu já vi isso aqui na bandeira, aqui na igreja. Na bandeira da igreja? Mas nos lembra o quê? O sol. E o que mais? Amarelo lembra o ouro. Ouro é o quê? Uma coisa muito valiosa. E o céu que nós vamos morar, ele é amarelo. Toda vez que a gente olhar para o amarelo, a gente vai lembrar do céu, que Jesus vive, que Deus vive. Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus. E neste céu, lá tudo vai ser de ouro, que é o lugar que Deus falou que Jesus estava preparando para cada um de nós. Lá as ruas vão ser de cristal e as casas vão ser de ouro. Mas ouro é muito caro. Ouro é muito caro, mas Jesus pagou algo muito caro pelos nossos pecados. Ele pagou com a vida dele, com o sangue dele, ele pagou pelos nossos pecados. Verdade. Verdade. E nós temos que amar e obedecer ele, porque olha que coisa mais linda que ele fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E o amarelo nos lembra o céu onde Deus vive. Lá tudo é perfeito, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doenças. Este é o céu que Deus preparou para nós. Mas só vai morar no céu quem não tem pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Olha aqui o pecado. O pecado é o quê? Algo muito feio, não é? Sujo. E o pecado não entra no céu. Não tem como o pecado entrar no céu. Ele nos separa de Deus. E para a gente entrar no céu, nós não podemos ter pecado. Mas Deus teve um plano perfeito, que foi enviar o seu Filho Jesus aqui na terra para nos salvar. E o vermelho, que é o sangue de Jesus, ele nos lavou de todos os nossos pecados. Ele nos perdoou. E quando ele lavou os nossos pecados, o nosso coração, ele ficou branquinho, como a neve. Todo aquele que crer em Deus, reconhece que é pecador. Todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e nós temos que reconhecer que somos pecadores, mas que sozinhos nós não vamos conseguir ficar livres dos nossos pecados. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus e ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar. E quando ele morreu na cruz, todo o seu sangue foi derramado e ele limpou o nosso coração. E agora o nosso coração está como? Branquinho como a neve. Sozinho nós não iríamos conseguir, mas com Jesus, com o sangue dele, ele nos limpou de todo o nosso pecado. Ô pastora, Oi, eu reparei que esse livro aí, ele não tem palavra. ele não tem palavras, ele é um livro sem palavras, mas que fala muito. Ele fala do amor de Deus por nós, do plano da salvação que Deus tem para cada um de nós. E nós temos que seguir esse plano, porque Deus ele preparou um lugar lindo para a gente morar. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Quero muito. E para a gente ir para o céu, a gente tem que ter Jesus no nosso coração. Como que faz isso? A gente tem que pedir Jesus para morar nele.
Quando a gente pede Jesus para morar no nosso coração, ele entra e nunca mais sai. E aí a gente vai morar lá no céu com ele, quando nossos pecados foram perdoados. E depois que a gente tem Jesus no coração, a gente tem que crescer. Olha aqui o verde. O verde lembra o quê? Planta. As plantas. Então nós temos que crescer com Jesus, conhecer mais Jesus, ler a Bíblia, ir na igreja. Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece mais sobre Jesus. E quando a gente vai à igreja, a gente também aprende muito sobre Jesus. E também a gente tem que falar para o coleguinha que a gente conheceu Jesus e que ele perdoou os nossos pecados e que ele nos lavou e que ele está preparando um lindo lugar para a gente morar lá no céu. Eu vou contar para a escola toda. Vai contar para a escola toda? Uhum. E agora que você já sabe o verdadeiro significado da Páscoa, você pode comer o chocolate, mas lembra que a verdadeira Páscoa é Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então Jesus é a nossa? Jesus é a nossa? Peraí, eu tô captando ainda. Vou perguntar mais uma vez. Jesus é a nossa? Salvação? Páscoa, a nossa salvação. Jesus, ele é o nosso Salvador. Moisés foi o libertador e Jesus é o nosso Salvador. Entendeu? Entendi. Então agora vamos fazer uma oração. Tá. De agradecimento a Jesus por ele ter morrido na cruz para nos salvar. Então vamos lá, repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero te agradecer eu quero te agradecer por ter morrido por ter morrido na cruz na cruz para me salvar, para me salvar, para me libertar para me libertar de todos os meus pecados. de todos os meus pecados. O teu sangue O teu sangue me lavou. me lavou. Agora eu te peço, Agora eu te peço, limpa o meu coração limpa o meu coração e vem morar nele. e vem morar nele. Eu creio, Eu creio, eu acredito eu acredito que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus é o meu é Salvador, meu Salvador, que sozinha que sozinho eu não vou conseguir eu não vou conseguir me salvar. me salvar. Por isso eu te peço, Por isso eu te peço, Jesus, Jesus, seja o meu Salvador, seja o meu Salvador, seja o meu único Salvador. seja o meu único Salvador. Amém. Amém! Amém? Amém. E aí você vai comer o ovo? Vou, mas não vou comer o ovo por causa do coelhinho. Por causa do coelhinho. Você vai lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do Mundo. E ele é a verdadeira Páscoa. E ele é a verdadeira Páscoa. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
juntos com